Eu quero começar lendo no livro dos Salmos, capítulo 37, versículos 5 a 7, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o poder da entrega. Entregue o seu caminho ao Senhor. Tome a decisão de confiar nele. Seja ousado, confie nele. E ele agirá. Ou seja, Deus, ele, através do Espírito Santo, ele é bem assim, educado. Ele não vai romper a sua vida. Ele espera você entregar. Ele espera você confiar. Ele espera você dar permissão. Aí ele começa a agir. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem por aqueles que maquinam mal. Quando é que Deus vai? Não esqueça isso. Cuide da sua vida, descanse, entregue. Deixe Ele conduzir você. Aleluia. O meu primeiro ponto é projeto de vida. Queridos, é muito importante que tenhamos um projeto de vida. Ter um alvo claro e bem definido nos ajuda a concentrar a nossa energia naquele alvo, a trabalharmos com mais objetividade. O nosso tema hoje, sobre o poder da entrega, passa necessariamente por entendermos a necessidade de termos um projeto de vida, tomarmos decisão de entrega sem reserva. Precisamos de um projeto de vida. No Evangelho de João, capítulo 17, 3, está escrito assim: esta é a vida eterna. Se você perguntar assim, o que é vida eterna, pastor? Aí, Jesus disse, esta é a vida eterna, que te conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando nós conhecemos Jesus e conhecemos Deus Pai, isso nos dá acesso à vida eterna. Esta é a vida eterna, é conhecer o único e verdadeiro Deus e o seu Filho amado Jesus. As pessoas necessitam conhecer a Jesus Cristo para poderem conhecer a Deus, porque Jesus é o caminho de acesso ao Pai, a Deus Pai. Mas para que essas pessoas conheçam a Deus e a Jesus, é necessário que eu e você, que já conhecemos, é necessário que nós testemunhemos de Jesus, testemunhemos do Pai. Nós precisamos falar para as pessoas. Então, assim as pessoas poderão ter acesso à vida eterna. Eu sei que algumas pessoas não têm ideia dos nossos projetos de evangelização na igreja. São tantas áreas, tantas frentes. Vocês viram o testemunho? 750 e tantas pessoas, né? Enquanto o pessoal está no feriadão, né, de pantufa, de pé para cima, tem um grupo da igreja evangelizando, levando o amor de Deus. E eles estavam fazendo o quê? Levando a vida eterna. Porque eles conhecem Jesus. Agora eles querem revelar Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. E conhecer Jesus, aí nós temos acesso à vida eterna. 1 João capítulo 5, 11 e 12 diz assim: e este é o testemunho. Ou seja, eu e você precisamos testemunhar de Jesus e do Pai. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho Jesus. Quem tem o Filho, Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Este é o nosso propósito de vida. Vou parar um pouquinho aqui. Queridos, o que existe de confusão na cabeça dos crentes por aí? Eu estou buscando o meu propósito de vida, eu quero que Deus mostre o meu propósito de vida. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Queridos, só existe um propósito de vida para os cristãos. O propósito de vida é revelar Jesus e revelar o Pai. Porque esta é a vida eterna. Qual que é o seu propósito? Você existe para quê? Você nasceu para quê? Para testemunhar da vida eterna, para revelar Jesus e revelar o Pai. Esse é o nosso propósito de vida. Então não se deixe enganar. Vamos fazer um curso sobre o propósito de vida. Eu já sei. O propósito de vida é revelar Jesus e revelar o Pai. Para isso eu nasci. Este é o meu propósito de existir.
Levantar pela manhã para revelar Deus e ao seu Filho amado Jesus. Levantar-se pela manhã sabendo que você é rei e sacerdote. Levantar cedo e viver o dia manifestando o reino de Deus às pessoas. Quando andamos no propósito, isso produz em nós alegria, ânimo, prazer de viver. Ah, pastor, eu ando meio triste, eu ando meio depressivo, eu ando meio angustiado. A solução, o remédio é: comece a testemunhar a respeito de Jesus. Se você levar uma pessoa a confessar Cristo Jesus, a depressão vai embora, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, porque você entra no propósito da vida. Estamos lá na beira do rio, lá no meio das onças, e chega uma pessoa lá dirigindo um tratorzinho lá, e para lá. Aí era um conhecido do fazendeiro. E aí, conversando com ele, como está você, tudo bem? Ele falou, mais ou menos, a minha esposa, ela tem 45 anos mais ou menos, ele falou, e ela teve lá um problema e paralisou, teve lá um derrame, paralisou, e está de cama faz 8 meses, e eu ando muito triste, muito angustiado. Aí eu falei para ele, então, eu quero dizer algo para você. Apresentei o plano de salvação, ele orou confessando Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da vida dele. Eu falei, agora eu quero orar pela sua esposa. A Bíblia diz que você e a sua esposa são uma só carne. Eu vou impor as minhas mãos sobre você, eu estarei impondo as minhas mãos sobre a sua esposa. E em 7 dias ela vai sair do hospital. E oramos ali. Estamos num grupo de pastores, de líderes. Aí eu falei, irmãos, você acha que nós viemos aqui pescar? Nós viemos aqui cumprir o propósito. O propósito é revelar Deus e revelar Jesus. Pescar é consequência. Se eu e você metermos isso dentro da nossa cachola aqui, da nossa cabeça, você vai levantar amanhã de manhã para quê? Para revelar Jesus, revelar o Pai. Esse é o propósito. Não, eu vou trabalhar, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou visitar um cliente. Isso é secundário. Isso vem no vagão de trás. Quando andamos no propósito, nós vivemos de fato em alegria, em paz, temos prazer de viver. É o propósito de vida que te faz ser quem Deus te chamou para ser. Dentro do propósito de vida, temos que ter projetos de vida. Então imagina assim, o propósito de vida, dentro do propósito você tem que ter projetos de vida. Dentro dos projetos você tem que ter alvos e metas. Consegue entender isso? Então, primeiro o propósito. O propósito é revelar Deus e revelar Jesus. Agora eu vou falar sobre o projeto de vida. Relembrando, que propósito é revelar Deus, ok? E levar as pessoas a ter a vida eterna em Cristo Jesus. Dentro do propósito devemos ter projetos. E dentro do projeto estabelecemos alvos e metas. No Evangelho de João, capítulo 6, nós temos a narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou. Nesse episódio, nós temos a atuação de um rapaz. Depois de Jesus, certamente esse rapaz é o personagem central nesta história. Por que ele é importante? Porque o texto mostra que ele tinha um projeto de vida. O projeto de vida desse rapaz era ser um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Ele decidiu, como projeto de vida dele, seguir Jesus. Esse era o projeto de vida. Você pode pensar, mas o que existe de especial neste jovem? Porque ele decidiu seguir a Jesus Cristo? Eu também sou um seguidor de Jesus, só que com uma diferença. Quando esse rapaz decidiu seguir Jesus, Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha ressuscitado. Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus estava ali como homem sobre a terra. E como homem sobre a terra, Jesus Cristo caminhava para lá e para cá com um grupo de discípulos. E muitos falavam mal de Jesus. Muitos falavam mal. Esse rapaz aí é um falso profeta. Esse rapaz é um impostor. Esse rapaz é um enganador. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Ele tem um pacto com Beelzebul. Por isso que ele expulsa o demônio. Não creia nele. Não aceite o que ele fala. Havia muita gente falando mal de Jesus. Mas mesmo assim, esse rapaz não emprestou os ouvidos para a maledicência. Ele decidiu
ter um projeto de vida que era seguir Jesus. Aleluia. João 6, 1 e 2 diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes, na cura dos enfermos. Por que muitas pessoas estavam seguindo Jesus? Porque amavam a Jesus? Porque era um projeto de vida seguir Jesus? Não, claro que não. Porque eles queriam servir Jesus? Não, claro que não. Porque eles queriam ser abençoados por Jesus. Eles eram devotos das necessidades deles e não das necessidades de Jesus. Toda sopa tem uma carninha no meio assim, né? Aí você tem que mastigar. Esse é um pedacinho de carne. Todos eram devotos das suas necessidades e não de seguir Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Sabe que eu estou na igreja todo domingo porque eu quero ser abençoado? Porque eu tenho uma necessidade? Porque eu quero que a mão de Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, ou eu estou na igreja porque eu quero exaltar o meu Pai Celestial. Quero honrar o Senhor Jesus, porque esse é meu projeto de vida, seguir Jesus, servir Jesus, honrar Jesus. O texto diz que muitos seguiam Jesus porque viam os milagres que Jesus operava. Que tipo de fé é essa dessa pessoa? Fé da alma ou fé do espírito? É a fé da alma, é a fé dos sentidos, é a fé que precisa ver, tocar, cheirar, apalpar. Não está errado termos inicialmente a nossa fé da alma, não está errado. Mas nós devemos crescer e mudar da fé da alma para a fé do espírito. Pois quando não há o que ver, a nossa alma já não crê mais, a nossa alma já desiste, ela para. Você já se perguntou por que muitas pessoas abandonam a caminhada da fé cristã, da vida cristã? Começam bem, começam animadas, depois param, se desviam. Por quê? Porque elas criam com os 5 sentidos. Elas criam e queriam somente bênçãos. Agora então elas deixam de seguir a Jesus, porque seguir Cristo não era o projeto de vida dessas pessoas. Este é o perigo de não crermos com o nosso espírito, pois quem crê com o espírito, primeiramente crê em Cristo Jesus e depois em Deus Pai, e esta é a vida eterna, e depois creem que podem servir, podem ser bênção, podem ser canal de Deus para abençoar pessoas, testemunhando da vida eterna, testemunhando a respeito de Cristo. A fé da alma quer ser abençoada. A fé do Espírito quer abençoar. A fé da alma quer ser servida. A fé do Espírito quer servir. A fé da alma quer ser reconhecida. A fé do Espírito reconhece. A fé do Espírito é a fé na palavra de Deus. É a fé no invisível. É a fé que nunca para de agir. É a fé que não desanima. É a fé que não desiste. Pois a palavra de Deus está ao nosso dispor todo o tempo. Por isso, a fé do Espírito está sempre viva e operante naqueles que têm a fé no Espírito. Aleluia! João 6, de 3 a 6 diz assim: então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica, a festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Olha que pergunta impressionante. O versículo 6 diz: Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Quantos sabem que Jesus faz perguntas a nós ainda hoje? Amém? E Ele faz pergunta para dizermos o que estamos pensando sobre determinado assunto, sobre determinada circunstância e situação. Jesus sabia o que ia fazer, diz o texto bíblico, mas queria ouvir de Filipe como ele resolveria esta situação. O versículo 7, disse Filipe respondeu: 200 denários, é um dinheiro, um valor de dinheiro, não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. A resposta de Filipe foi segundo a fé da sua alma. Ele falou sobre a maneira de resolver problemas materiais com estratégias materiais. Filipe falou sobre o dinheiro que ele conhecia, as estratégias humanas, as amizades, como resolver os problemas intelectualmente falando, racionalmente falando.
Filipe pensa na solução dos problemas a partir do que ele, Filipe, pode fazer, e não a partir do que Jesus pode fazer. Amados, este entendimento é muito, muito importante. Quando você atravessa alguma dificuldade, você busca soluções terrena, humana, ou você crê com o seu espírito na solução celestial, na solução divina? Amados, fazer esta autoanálise é muito, muito importante. Existe uma adversidade, uma notícia ruim. Você primeiro vai à oração ou você primeiro vai ao celular falar com alguém? Você vai calcular quantos denários precisa para comprar um pedaço de pão? Ou você olha para Jesus e diz: Jesus, eu creio no seu poder. Eu creio na sua glória.